Você sabia que 15% das mulheres do mundo todo têm uma gravidez de alto risco? E em países menos desenvolvidos esse número chega a 30%? É um número considerável, né? Para explicar mais sobre esse assunto, o Viver Bem recebe em nosso estúdio o ginecologista e obstetra Fábio Bicudo. Olá, doutor, tudo bem? Olá, Thaís. Doutor, quais são os fatores que influenciam numa gravidez de risco? Bom, a gravidez de risco é toda a patologia ou toda a situação que leva a algum risco na gravidez. Esses fatores eles podem ser já prévios à gestação ou eles podem se desenvolver durante a gestação. Esses fatores prévios à gravidez, eles podem ser, como por exemplo, a paciente já é hipertensa, a paciente já é diabética, então ela já possui alguma patologia, lúpus, alguma patologia que a paciente já tem e ela acaba engravidando. Necessariamente ela já é incluída dentro do grupo de uma gravidez de alto risco. A grande maioria das mulheres, elas acabam desenvolvendo as patologias durante a gestação. Mesmo em patologias que não parecem. Vou dar um exemplo para você. Gêmeos, a gemelaridade, que é tão bonito, todo mundo comenta, ela já entra dentro do diagnóstico de uma gravidez de alto risco. Porque ela pode desenvolver um trabalho de parto antes do termo, um trabalho de parto prematuro, rotura das bolsas. Então, qualquer patologia desenvolvida durante a gestação, ela já é incluída dentro de uma gravidez de alto risco. Doutor, e no caso de acontecer um aborto, é considerado então uma gestação de risco também? Thaís, no caso de quando a paciente apresenta apenas um aborto, ele não é considerado risco. Um aborto ele pode ser eventual, 15 a 20% das mulheres que engravidam acabam evoluindo para um aborto. A gente considera patologia quando a paciente tem 2 ou mais, aí a gente chama isso de um abortamento habitual. Esse tipo de paciente, ele merece um tipo de investigação, principalmente relacionada à parte de coagulação, que é a parte do sangue que faz com que pare de sangrar. Essas pacientes elas podem ter uma propensão a ter uma coagulação mais exacerbada, que a gente chama hoje de trombofilias. É uma coisa nova que está aparecendo e muitas mulheres acabam engravidando, tomando o famoso AS infantil, a aspirina infantil, para afinar o sangue e não fica sabendo muito bem o porquê. Então esse tipo de patologia merece investigação porque essa paciente vai ter que ser acompanhada durante toda a gravidez e ela pode apresentar alguns tipos de complicação durante o acompanhamento pré-natal. Doutor, fatores psicológicos, por exemplo, podem influenciar nesse grau de risco? Os fatores psicológicos, influenciando diretamente, não. Toda gestante ela é influenciada pelo fator psicológico, né? A própria gestação em si já é um fator que sobrecarrega psicologicamente a paciente. A gente fala aqui do nível de hormônio, o nível de ansiedade, muitas vezes desconhecimento do que vem pela frente. Mas isso é normal na gravidez. Então a paciente acabar desenvolvendo um pouquinho de depressão e ansiedade, pacientes que não conseguem dormir direito por conta da ansiedade mesmo, isso é muito comum na gravidez. O que pode acontecer muitas vezes é esse nível ser tão exacerbado que pode influenciar um pouco, como por exemplo no aumento da pressão arterial. Algumas mulheres acabam sendo tão influenciadas pelo fator psicológico que elas podem desenvolver um aumento de pressão. É importante fazer o diagnóstico do que é um aumento da pressão patológico e o que é causado pelo fator psicológico. Fora isso, os fatores psicológicos eles podem atrapalhar, podem complicar um pouco a vida da mulher, mas influenciar diretamente como fator de risco ou como fator diretamente ligado a uma gravidez de alto risco, não. Doutor, e existe alguma maneira, alguma prevenção de tudo isso? Por exemplo, neste caso dos fatores psicológicos, ela ter um acompanhamento psicológico aliviaria toda essa tensão? Eu acho que o importante é o médico fazer primeiro o diagnóstico, o quanto isso está influenciando na gravidez, né? Então, a relação médico-paciente aí é importante para ele saber até que ponto isso pode ser trabalhado por ele mesmo ou não. É necessário que entre um outro profissional, um psicólogo, às vezes um psiquiatra. Obviamente eu não estou falando aqui das pacientes que já têm uma patologia psiquiátrica prévia. Então pacientes que têm distúrbio bipolar, uma depressão, né? E que necessariamente muitas vezes precisam continuar o acompanhamento psiquiátrico durante a gestação. Agora, a prevenção que se faz para uma gravidez de alto risco no geral, não só no fator psicológico, é sempre o acompanhamento médico.
Então, aquelas pacientes, como eu falei, que já tem uma patologia prévia, é necessário que esse médico que acompanha essa patologia esteja ciente do desejo dessa paciente de engravidar. Porque às vezes precisa adequar a dose de medicamentos, como por exemplo os medicamentos para tireoide, eles precisam ser adequados para a gravidez. E ser já desde o início acompanhada pelo seu obstetra, para que qualquer sinal, o diagnóstico seja o mais precoce possível e o tratamento então prontamente instalado. O que a gente sempre pede para as pacientes e pega muito no pé das pacientes em relação a peso, atividade física, são recomendações gerais. Quer dizer, seguindo essas recomendações, dificilmente a paciente acaba desenvolvendo uma gravidez de alto risco. Doutor, esse é um tema, é claro, que nós poderemos falar em outras oportunidades. De momento, muito obrigada pelas informações. Agradeço você, Thaís, pela oportunidade.